Alunos do terceiro ano, CAUNI, tópicos especiais em matemática. Estamos estudando geometria analítica, já tem uns dias. Já falamos de circunferência, posições relativas, elipse. E agora vamos trazer uma nova figura, tá? Importante na geometria analítica, que vamos chamar de hipérbole. Nessa aula de hoje, vamos definir como que se constrói, quais são os elementos, as propriedades. Então, definição e propriedade de hipérbole. Eu sou o professor Claude Wagner, eu vou conduzir esse trabalho, convido a todos a participar, tá bom? Dúvidas é no chat, fórum, e a gente responde na medida do possível, ok? Então, vamos lá, acompanhe. Para falar desta nova figura, a hipérbole, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou assim, me basear em algo que eu fiz com a elipse. Vou fazer um paralelo com o que eu fiz com a elipse. A elipse, nós começamos a partir de uma situação concreta. Era aquela história de um jardineiro que fixava uma estaca num ponto F1, uma outra estaca no ponto F2. Aí ele pegava um barbante de comprimento maior do que as estacas, fixava uma ponta do barbante numa estaca, a outra ponta na outra estaca, esticava e girava. Aí fazia a demarcação no jardim plano dele. Foi assim que nós fizemos com a elipse. Tá? Nós vamos repetir este procedimento aqui, algumas partes dele, tá? E você vai imaginar isso como sendo um jogo, onde você tem as peças e você tem a regra. E aí, neste jogo, a finalidade é construir a figura. Depois, agora nós estamos no laboratório, nós vamos modificar as peças do jogo e também as regras do jogo. Mas nós não vamos modificar muito, não. Nós vamos modificar uma pequena coisa na posição das peças e depois uma pequena coisa na regra do jogo. Na verdade, só tem uma regra, tá? Como a gente vai lembrar. E aí a gente vai ter uma nova figura. Esse que é o nosso plano de voo. É assim que nós vamos fazer, tá? Laboratório de genética das figuras, modificar a estrutura. E aí vamos ver o que sai desse nosso laboratório. Ok? Então, na elipse, você tinha esse segmento aqui, ó, A1, A2, que seria lá, você vai ver que é o eixo maior da elipse. E contido no segmento A1, A2, você tinha os pontos F1 e F2, que são os focos da elipse. Tá? Então, os focos da elipse, F1 e F2, estão contidos no segmento A1, A2. De tal forma que a distância de um foco F1 até o A1 é a mesma do F2 até o A2. Tranquilo isso. Ok? Agora vamos registrar aqui as medidas. Vamos dizer assim, a distância entre os focos, eu chamo de 2C. 2C. Tá? E a distância entre os pontos vermelhos, que são os vértices da minha elipse, eu chamo de 2A. E aí, claramente, o 2A é maior que o 2C. Registro aqui. Tá? Na sequência, o que faço? Eu tomo um ponto do plano, tá? Esse ponto existe, tal que a distância dele até o F1, somado com a distância dele até o F2, vai ser exatamente o 2A. A distância entre os pontinhos vermelhos. Ó. Então, daqui até aqui, mais daqui até aqui, é isso aqui, é o 2A. Este ponto P tem esta propriedade. Tá? Aí nós falávamos assim na elipse, a distância de um ponto qualquer até um foco, mais a distância desse ponto, desse mesmo ponto, até o outro foco, era igual ao eixo maior. É assim que nós falávamos na elipse. Eu vou registrar essa informação ali em cima, tá? É isso que dá origem à elipse. A elipse será o conjunto de todos os pontos que fazem a mesma coisa que este azul. Tá? Tem a mesma propriedade deste azul. Ok? Os próprios pontos vermelhos nós podemos mostrar e mostramos que também satisfazem essa propriedade.
Então, esses pontos vermelhos também fazem parte da figura, você sabe disso. Eles vão ser, inclusive, as extremidades, tá, do eixo maior. Aí eu coloquei alguns pontos que satisfazem essa propriedade. Além deste, deste e deste. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse também, esse outro, esse outro. Imagine todos. Aí você tem a elipse. É o conjunto de todos os pontos do plano que satisfazem essa propriedade aqui. Ok? Então, como que é a brincadeira aqui? Essas são as peças posicionadas desse jeito, com essas medidas. E esse é o jogo, essa é a regra que você utiliza para construir os pontos da sua figura. Tá? A distância dele até um foco, mais dele até outro foco, tem que ser sempre a distância entre o A1 e o A2, entre os vértices. Tá? Então, se prepare. Você conhece esse jogo, agora vamos criar outro. Coloquei uma barra, uma divisão. Nesta nova versão, tá? Nós vamos trocar a posição entre os pontos pretos e os pontos vermelhos. Os pretos vão para fora e os vermelhos vêm para dentro. Você está vendo? Claro, tá? Você é esperto, você está vendo. Então, os focos vão estar de fora, olha aqui, de fora do segmento A1 e A2, usando uma linguagem bem cotidiana, tá? Não formal. Para ficar mais fácil a gente se comunicar. Ok? Então é assim, começa dessa maneira. Essa distância aqui será a mesma dessa, a mesma forma que acontece no outro. Vamos usar a mesma linguagem. A distância entre os vermelhos, que aqui eu chamei de 2A, aqui também chamarei. A distância entre os pretos, que aqui eu chamei de 2C, aqui também chamarei. Com a diferença que agora a distância entre os vermelhos ela é menor que a distância entre os pontos pretos. 2A é menor que 2C. Neste novo jogo, as peças estão em posições diferentes. E a regra, hein, professor? Vou colocar ela aí, ó. Você tem 3 segundos para encontrar a diferença. Encontrou a diferença? Exatamente, literalmente. Esse sinal mais agora vai ser um sinal de menos. Você vai querer todos os pontos do plano. Qual que é a distância até um foco, menos a distância até outro foco, seja o 2A, a distância entre os vermelhos. Tá? Você vai querer que a regra seja assim. Então, se tiver, tem esse quadro, jogo dos 2 erros, dos 3 erros, dos 7 erros, tá? Um deles é que aqui é mais, e aqui é menos. Professor, por que o senhor colocou esse módulo? Porque quando você faz uma diferença, é sujeito a ficar negativo o resultado. Mas você vai querer que dê a medida de um segmento. De 2A. Então, aqui dentro, você tem que garantir que vai ser positivo. Então, para evitar, nós colocamos o módulo, que queremos um número positivo. Ok? Então, definida a posição das peças, definido a nova regra do jogo, esquece o antigo, traz o novo para o protagonismo, tá? E vamos começar a brincadeira. Ok? E farei... Olha, primeiro eu vou te convencer que os próprios vermelhos, os pontos vermelhos, o A1 e o A2, eles também satisfazem essa propriedade. Se eu pegar esse aqui, e vier até aqui, e subtrair desse aqui até aqui, tá? Em módulo, vai dar 2A. Vamos fazer uma experiência? Vamos pegar, por exemplo, o A2. Se eu vier do A2 até aqui, vai dar 2A mais L. Aí, se eu subtrair do A2 até aqui, eu vou estar subtraindo de L. Então, para quem pegou, vai dar 2A. Mas eu posso escrever isso aí, ó. Eu posso escrever, tá? Se eu venho do A2 até o F1, subtraio do A2 até o F2. Por que isso aqui é isso mesmo, professor? Porque eu estou atrás dos pontos que satisfaçam essa propriedade. Tá? E eu estou falando para você que esse vermelhinho satisfaz. Aí eu estou mostrando para você aqui, ó. Tá? Então, continua. Daqui até aqui é 2A mais L. Por isso que eu coloquei aqui. Daqui até aqui é L. Por isso que eu coloquei aqui. Aí na hora que você subtrair,
mais L com menos L vai dar 2A. Então, seja visualmente, seja escrevendo isso aí, tá? Esse cara é um desses caras. Esse outro também, tá? A mesma coisa, também satisfaz. Já temos 2 pontos, mas não é nada, tá? Porque a figura tem infinitos pontos. Agora, como que a gente pode obter assim um outro de uma maneira mais genérica? É isso que eu vou fazer agora, que eu peço que você me acompanhe. Apaguei um monte de coisa, tá? Aí deixei só a distância entre os vermelhinhos e a distância entre os pretinhos. O que mais farei? Agora eu trouxe aqui para o centro da nossa tela para a gente começar a construção. Agora de um outro ponto da figura. Além dos vermelhinhos, vamos encontrar um outro. Tá? Aí ficou o que? Apenas a posição entre os pontos aqui e a distância entre o A1 e o A2, porque isso aqui é uma coisa que eu tenho que controlar. Tá bom? Porque o que eu quero é um ponto qualquer, cuja distância até esse, menos a distância até esse aqui. Então, tá aí o que eu preciso. Vou mostrar uma maneira de você fazer isso. Esse aqui é um segmento qualquer. Tá? Pega um segmento qualquer. Qualquer um. Pegou? Aí, vamos justapor a esse segmento que está aí com a cor preta, esse de cor azul. Mas esse de cor azul não pode ser qualquer. Ele tem que ser exatamente, tem que ter exatamente essa distância aqui. Ó, tá? Então, o preto é um qualquer. Eu peguei para começar a brincadeira. Tá bom? Por exemplo, segmento genérico. E aqui, um que é exatamente esses dois. Ó. Tá bom? Agora eu vou mudar um pouco a posição deles. Vem para a esquerda, outro para a direita. Aí. E perpendicular aos pontos. Tá bom? Aí aqui eu vou pegar esse e fazer um clone dele aqui em cima. Aí. Pronto. Então, esse aqui, o segmento preto, reto, tá? O segmento azul justaposto com preto, também reto. Se eu pegar esta medida e subtrair dessa, vai dar azul, claramente. Tá? Que é o 2A. Bom, agora eu vou fazer uma circunferência centrada nesse foco e com esse raio aqui. E depois eu vou fazer uma circunferência centrada nesse foco e com esse raio aqui. Elas vão se encontrar, por exemplo, aqui. Esse ponto aqui, eu vou dar um nome P, tá? E uma cor, vermelho. A mesma desses dois. Porque eu digo que esse ponto satisfaz essa propriedade. Tá? Isso aí eu mostrei a maneira, a engenharia para chegar nele. Por que, professor? Ué, daqui até aqui, ó, do P até o F1, não é o raio da circunferência maior? Esse aqui. Não é? É o azul somado com o preto. Daqui até aqui, não é o raio da menor? É o preto. Então, se você pegar isso menos isso, vai dar o azul, que é o 2A. Portanto, satisfaz. Assim você pode encontrar um ponto mais assim, genérico que esses dois. Tá? É claro que esse de baixo também. Essa outra intersecção também. Agora imagine todos que façam isso. Você pega essa brincadeira que eu fiz, eu comecei com esse segmento de cor preta, modifica o tamanho dele e reproduz a brincadeira. Aí vão pipocar pontos. Tá? Vão pipocar pontos. Esses infinitos vão dar origem, por exemplo, a essa figura aqui. Tá? Com uma configuração semelhante a essa. Então, esse aqui, onde está o meu apontador, também tem a propriedade daqueles outros vermelhos. Daqui até aqui, menos daqui até aqui, é 2A. O conjunto de todos os pontos que satisfazem esta regra, tá? Uma parte dele está representada aqui. Porque também você poderia fazer o mesmo pensamento tendo esse como ponto de vista. Você vai ter essa outra parte que, com um trocadilho, também faz parte. Tá bom? Então, o conjunto de todos os pontos do plano que satisfaz essa propriedade é formado por essas duas componentes aqui. Tá? E isso nós vamos chamar de hipérbole. O aluno pode perguntar, mas a hipérbole é essa ou é essa? A hipérbole é esse conjunto. Mas qual o nome que eu vou dar para cada parte? Eu vou chamar de ramos da hipérbole.
Este é o nome que eu vou dar para cada uma dessas pontas. Está compreendido? Tá? Então, nós temos agora uma nova figura para a gente desbravar. A gente começar a conhecer e ver elementos e depois fazer exercício. É uma emoção. Tá? Esta figura é formada por todos os pontos do plano que satisfazem essa condição aqui. Ok? Então, vamos continuar. Agora eu vou trazer de volta as medidas, tá? Para a gente poder fazer mais coisas aqui. Nós já sabemos como é, mas vamos continuar escrevendo. Tá? Longe de ter acabado, né? A primeira parte foi construir a figura, te mostrar como é que você pode chegar na figura, como é a figura. Mas a segunda parte agora é vamos conhecer mais esta figura. Bom? Ficar mais íntimo dela. Então, a primeira providência que eu vou tomar é marcar esse ponto azul. Esse ponto azul é o ponto médio entre os segmentos A1 e A2, e também entre os segmentos F1 e F2. Aí vamos agora usar uma linguagem análoga ao que fizemos com a elipse. Vamos chamar, aqui na hipérbole, o F1 e o F2 de focos, conforme fizemos na elipse. Vamos chamar o A1 e o A2 de vértices, os seus vértices da hipérbole. A diferença é que na hipérbole, os focos e os vértices estão trocados. Tá? Ok? E C, o centro. E o centro é o ponto médio, ou você pode falar entre os focos, ou entre os vértices. Tá bom? Continuemos. Bom, e aqui uma providência que eu vou tomar é sendo a distância entre o A1 e o A2 igual a 2A, e sendo C o ponto médio, A para cá e A para lá. Aí agora, pelo ponto C, vou até dar uma empurradinha nessa distância entre F1 e F2, pelo ponto C, eu vou traçar uma perpendicular. Tá? Agora eu vou considerar um segmento, este aqui, cuja medida é exatamente a metade, tá, da distância entre os focos. Ok? Então ele é C. Agora eu vou mudar o C de posição. Trouxe uma extremidade do pontinho vermelho e a outra extremidade aqui fazendo intersecção com a perpendicular que eu havia traçado. Aí eu vou fazer esse segmento poderia estar do lado de lá, poderia estar embaixo, tá? Aí eu tenho essa figura aqui, esse losango. Ok? Aqui é C, aqui é C, aqui é C, aqui é C. E ele é constituído por 4 triângulos que são retângulos. Tá bom? Agora, nesse meu processo de dar nomes, eu vou chamar essa extremidade de B1 e essa extremidade de B2. Tá? Ok? E vou dar um nome também agora para esse segmento aqui, né? Que naturalmente eu vou chamar de B. Então, de B1 até o centro, B. Do centro até B2, B. Tá? E aí vamos continuar, vamos escrever mais coisas que são importantes aqui a gente saber. Olha, o nome que eu vou dar para o segmento F1 e F2 é o mesmo que eu fazia na elipse. Vou chamar de eixo focal, que vai de um foco até o outro. O A1, A2, e aqui temos uma diferença. Temos uma diferença. Na elipse, eles eram chamados de... O segmento formado por eles era chamado de eixo maior. Aqui vai ser chamado de eixo real. E aí o B1, B2, que é perpendicular ao eixo real pelo centro, vou chamar de eixo imaginário. Faz uma oposição aqui nos nomes. O eixo real tem extremidades na hipérbole, tá? E o eixo imaginário, ele é perpendicular pelo centro ao eixo real. Tá? E aí, nós temos essa figura aqui que a gente vai dar uma explorada melhor nela. Mas antes, agora, eu vou registrar uma coisa que nós havíamos escrito antes, tá? Que é a propriedade dos pontos da hipérbole. Qualquer que seja o ponto da hipérbole, obedece a essa propriedade. Então, está registrado que é uma das coisas mais importantes que podemos usar nos exercícios. Diz assim:
Dado um ponto qualquer da hipérbole, a distância dele até um foco menos a distância dele até outro foco é igual a 2A, que é a distância entre os vértices, que é o nome que eu dou para o A1 e para o A2, os vértices da hipérbole. Ok? Então, qualquer ponto satisfaz essa propriedade fundamental. Na sequência, eu vou destacar esse triângulo retângulo, tá? Que é congruente a esse, congruente a esse, congruente a esse, tanto faz. E aí eu vou escrever o teorema de Pitágoras com os elementos dele. Hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. E vou chamar isso de propriedade dos elementos da hipérbole. Tá? Eu quero que você observe que essa construção ela foi baseada em coisas que havia na elipse, modificando objetos e regras. E a forma de eu trazer agora o modo de trabalhar com a hipérbole, parecido com o que eu fiz na elipse, por meio de duas propriedades. Uma propriedade que diz respeito aos pontos da figura e uma propriedade que diz respeito aos elementos da figura. Porque esse cara aqui é o semi-eixo real. Esse cara aqui é o semi-eixo imaginário. E esse cara é o semi-eixo focal. Tá? E aqui, então, esses carinhas aí, ligados aos eixos, seja real, imaginário e focal, estão ligados por essa fórmula. Tá? Que às vezes é complicado de memorizar isso aqui. Eu faço essa construção, eu vou treinando essa construção nos exercícios, que aí você pode recorrer a ela. Você nem precisa memorizar isso aqui. Na hora que você construir, você vai ver. Você vai colocar os números e isso aqui vai aparecer. Tá? O que eu fiz na teoria é o que eu vou fazer no exercício. Ok? Agora, se quiser falar, você pode falar aqui, né? Semi-eixo focal ao quadrado é igual semi-eixo imaginário ao quadrado mais semi-eixo real ao quadrado. Mas isso é natural de trabalhar, tá? Então, aí nós temos uma parte importante da teoria. Até aí, analogia total, da forma como eu disse, com a elipse. Só que tem mais coisas na hipérbole, tá? Ela agrega mais valores. Então, agora eu vou avançar um pouco mais no conhecimento da hipérbole. Me acompanhe. Apaguei um tanto de coisa, tá? Aquelas palavras todas, a propriedade e tal. Aí ficou só essa figura. O que mais posso fazer? Agora, olha só. Eu estou fazendo aqui um retângulo, ó, tá vendo? Esse retângulo, como que ele foi feito? Ele foi feito com este segmento, que é a distância entre A1 e A2, e esse segmento, que é a distância entre B1 e B2. Tá? Então, ele circunscreve aquele losango. Ok? Eu vou tirar os lados do losango e focar neste retângulo agora. É um retângulo, tá? Em que um lado tem medida igual ao eixo imaginário e o outro lado tem medida igual ao eixo real. E os lados, é assim, dois de seus lados são tangentes da hipérbole, contém os vértices da hipérbole. Tá? Então, este meu retângulo, definido desta forma, aonde eu vou chamar os vértices dele de M, N, P, Q, será chamado de retângulo de referência. Retângulo de referência. Tá? Você faz um retângulo em que um lado é o eixo real, o outro é o eixo imaginário, tá bom? E vai ser chamado de retângulo de referência. Por que, hein, professor? Vamos ver por quê. Agora vamos traçar aqui ó, uma reta, passa uma reta diagonal, vamos dizer assim, tá? Uma reta diagonal aqui e outra reta diagonal deste meu retângulo. Aí, tá bom? Essas retas, elas são chamadas de retas assíntotas. A reta MP e a reta NQ são chamadas de retas assíntotas. Por que elas são chamadas de assíntotas? Porque tem um comportamento que é o comportamento que a gente diz que é assintótico. Essa reta azul, tá? A hipérbole, ela vai
se aproximar indefinidamente da reta azul, sem nunca tocá-la. Então, este ramo, se eu acompanhá-lo nesse sentido, infinitamente, e se eu acompanhar essa reta assíncrona, o ramo vai se aproximar indefinidamente, mas não haverá intersecção. Tá? Então, a reta assíncrona, ela tem essa propriedade. Aí, muitas vezes, então, nós podemos construir a nossa hipérbole fazendo o retângulo de referência, traçando as assíntotas. Aí a gente vem com a hipérbole aqui, ó, se aproximando cada vez mais, se aproximando cada vez mais, e a gente constrói a figura. Tá? É construir de trás para frente, da forma como nós explicamos. Então, nós já conhecemos algumas coisas importantes. O que nós precisamos agora é exercitar, é ver essa teoria sendo praticada nos exercícios da melhor maneira possível, sem ficar decorando coisas. Tá? Da forma como eu construí a teoria, eu vou trazendo nos exercícios até adquirir a maturidade. Ok? Então me acompanha. Vamos para frente. Vamos aqui ao nosso primeiro exercício. Tá? É um momento sublime da gente praticar a teoria que a gente acabou de aprender. Lá no nosso livro didático do terceiro ano, parte 2, na página 245, vamos fazer o exercício 17. O primeiro do livro desse assunto. Diz assim: o gráfico ao lado representa uma hipérbole, aí ele dá o nome para ela, essa letrinha bonitinha, este H, de focos F1 e F2. Ambos os focos estão sobre o eixo X, um tem a abscissa menos 4 e o outro a abscissa 4. Além das informações que estão no texto e também no desenho, ele também me dá aqui um ponto P, que é um ponto da minha hipérbole, de abscissa 4, exatamente onde está o foco F2, e de ordenada 6. Tá bom? Então, esses são os dados do problema. O que ele quer? Letra A. Determine a medida do eixo real da hipérbole. O que é o eixo real? O segmento formado por esses dois pontos azuis, que são os vértices da minha hipérbole. E os vértices estão na mesma reta que contém os focos. Tá? Ele quer saber essa medida. Tá? O que nós vamos usar? Toda vez que nós temos um ponto na nossa hipérbole, a gente pode pensar na propriedade dos pontos da hipérbole, que diz assim: a distância de um ponto até o foco menos a distância desse ponto até o outro foco em módulo é igual à distância aqui entre os vértices, que é exatamente o que a gente quer, ou seja, o eixo real. Então não tem outro caminho. Vou concretizar aí no desenho. Aqui é a distância desse ponto até esse foco. Eu vou calcular. Aqui é a distância desse ponto até esse outro foco. Essa aqui é conhecida, ó. Isso aqui é 6. Tá? Então, para mim poder encontrar isso que eu estou precisando, para usar a propriedade dos pontos da minha hipérbole, eu registrei aqui, tá? Propriedade dos pontos da hipérbole. Diz o quê? A medida do eixo real é igual, em módulo, a distância de um ponto até o foco menos a distância deste mesmo ponto até o outro foco. Bom, então agora eu vou me concentrar nesse triângulo retângulo, que tem o que eu quero. Isso aqui. Vou colocar ele de fora, para a gente dar uma examinada melhor nos catetos dele. Este cateto é a distância entre menos 4 e 4, que é 8. E este cateto é, de acordo com a figura, claramente 6. Uso o teorema de Pitágoras aqui para encontrar esta hipotenusa. A hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tá? Isso aqui é conhecido porque o triângulo retângulo mais popular que existe é o 3, 4, 5. 3 cateto, 4 cateto, 5 hipotenusa. Quando você dobra, continua sendo verdadeiro. Quando você triplica. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 3, 2 vezes 4, que é 2 vezes 5, que só pode ser 10. Tá? Então é 10. Essa distância é 10. Então, isso é 10 menos isso que é 6. Aí eu vou colocar aqui, que vai dar 4. Então, eu sei que isso aqui só pode ser 4. Tá bom? Isso aí
responde a letra A. Já está aqui. Agora vamos para a letra B. Determine a distância focal. Tá? A distância, isso aqui é gratuito esse item. A distância focal já é 8, né? A gente já havia escrito isso. 8. Só para dar um refresco. Próximo. Letra C. Determine a medida do eixo imaginário. Tá? Então, vamos ter que agora fazer uma construção para chegar nele. Não é assim tão elementar. Tá? Primeiro, não está nem aí. Vou limpar, não está nem escrito aí, desenhado. Eu vou, não de forma explícita. Tá? Eu vou limpar ali, tirei o ponto, sumiu. Tá? O eixo imaginário, tá? Ele vai estar no eixo Y. Está contido no eixo Y. Porque ele é perpendicular ao eixo real pelo ponto médio. É exatamente aqui neste caso aqui é a origem. Tá? Então ele vai estar aqui. O que eu tenho que encontrar é um vértice dele aqui de cima e um vértice dele aqui de baixo. É isso que eu tenho que fazer. Então como que a gente faz para encontrar exatamente as extremidades do eixo imaginário? É o que nós estamos precisando aqui para chegar onde a gente quer. A gente faz assim. Qual vai ser o nosso foco? Tá? Qual vai ser o nosso foco? Ali eu só marquei que é 2, que é a metade. Não tem problema nenhum. Apaguei o que eu não precisava mais. Coloquei a distância entre os focos. E tomei o semi-eixo focal. Tá? O semi-eixo focal. Aí eu vou pegar o semi-eixo focal. Vou trazer para cá. Tá? Bom, o eixo focal é 8. O semi-eixo focal é 4. Vou trazer ele para cá para fazer uma triangulação. Esse ponto aqui é que vai ser um dos vértices do eixo imaginário. Aqui no caso o vértice de cima. Ok? Vou chamar isso aqui de B. Tá? Que é o que a gente tinha feito. Aqui embaixo também vai ser B. A mesma distância para poder marcar o pontinho de baixo. Então preciso agora encontrar o B. Para mim ter aqui todo o eixo, né? As extremidades do eixo imaginário. Mas aí é só eu olhar para cá, está o meu ponteiro, tá? Vou fazer um teorema de Pitágoras aqui. O que eu quero, a medida do eixo imaginário é 2B. Aí eu registrei aqui. No triângulo retângulo, que eu disse, vou chamar a propriedade dos elementos da hipérbole, que nada mais é do que o teorema de Pitágoras feito aqui. Ó. B ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. Nada mais é do que isso. Tá? Por isso, então, que eu construí esse triângulo retângulo. Ele tem que ser construído para você poder encontrar o B, que é a metade do eixo imaginário. Você tem que trazer o semi-eixo focal aqui, para fazer uma hipotenusa. E aí, então, B ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. Aqui é 16, aqui é 4. Quando o 4 passar para lá, 16 tira 4, 12. B ao quadrado igual a 12, B é a raiz de 12. 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Aí, raiz de 4 é 2, 2 raiz de 3. Então, quer dizer que isso aqui é 2 raiz de 3, o que eu quero é 2B. Tá? Vai ser, então, 4 raiz de 3. Tá bom? Foco na resposta. Foco de luz aí. Tá bom? Então, dá um pouquinho mais de trabalho nesse caso. Preciso respirar, examinar, ter um pouquinho mais de trabalho, encontrar o eixo imaginário. Porque a gente teve que fazer uma triangulação, onde a gente pegou o semi-eixo focal e trouxe para fazer uma hipotenusa. Porque é assim que é definido esta metade do eixo imaginário. Bom, é uma coisa que você vai se acostumando à medida que você pratica os exercícios. Às vezes tem mesmo um ponto mais de dificuldade para você poder superar. As dificuldades existem para a gente se vencer. Tá? Então, continuemos. Letra D. Aqui um conceito que eu não trouxe na teoria, eu trago agora no exercício. Determine a excentricidade. Tá? A excentricidade da hipérbole.
Para tanto, você coloca aqui, traz novamente a distância entre os vértices, 4. A distância entre os focos, 8. Porque a excentricidade, que eu vou definir como, vou usar como simbologia a letra E, é a razão entre o eixo focal e o eixo real. Então, é 8 dividido por 4. Sempre a definição é essa, tá? A distância entre o eixo focal e o eixo real. Como o eixo focal aqui tem uma distância maior do que o eixo real, aqui vai dar um número maior do que 1. Neste caso é 2. Lá na elipse, o conceito era o mesmo. Só que lá, lá tem uma inversão. Aí dá um número menor do que 1. Tá? Então está aí definido a excentricidade. Ok? Continua. Vamos para... Esse aqui também é de graça. Determina as coordenadas do centro. O centro é a própria origem. Coloquei lá de vermelho. Próximo. Desenhe o retângulo de referência. Você lembra o que era? Tá? É um retângulo em que um lado é o eixo imaginário e o outro lado é o eixo real. Então, eu marquei aqui as extremidades do eixo imaginário, na linguagem que eu havia colocado, B e menos B. E as extremidades do eixo real, A e menos A. Aí faço o retângulo, tá? Sempre será assim a construção do retângulo de referência. Aí eu coloco os valores que eu encontrei, 2 para cá, menos 2 para lá, 2 raiz de 3 para cima, menos 2 raiz de 3 para baixo. Esse que é o retângulo de referência. Tá? Letra G, desenhe as assíntotas. Aí você vai traçar uma reta que passa pela, que contém a diagonal de cada um. Ele contém cada uma das diagonais desse retângulo. Melhor dizendo. Tá aí. Letra G. Tá? Meus amigos, então não temos tempo para mais nada. Estamos no limite. Depois continuamos essa conversa. Pratique, faça os exercícios. Um abraço, grato por ter acompanhado essa aula e até mais.